Bom dia, irmãos. Convido todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. É a minha primeira vez aqui hoje, então peço aos irmãos que tenham paciência comigo, com o nervosismo, a garganta pode falhar em alguns momentos, mas que a glória seja a Deus. Vamos ler João, capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, somos gratos ao Senhor por essa manhã que o Senhor nos permite estarmos aqui em Tua casa e também, ó Pai, por nesse momento termos a oportunidade de lermos a Tua palavra e de juntos meditarmos nela. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor faça com que o nosso coração, nesse momento, esteja disposto, ó Pai, a ouvir a Tua palavra, a aprender, a começar em mim, como podemos cantar nesse texto, nesse hino, a começar em mim, ó Pai. Eu te peço que o Senhor faça com que tenhamos corações que recebam, ó Pai, a Tua palavra com mansidão, a palavra que é capaz, tem o poder para nos salvar. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Muito bem. O título da nossa mensagem de hoje é Antes que a Noite Termine. Conta-se que em 1962, durante a Guerra Fria, um evento ficou conhecido como Crise dos Mísseis em Cuba. E basicamente foi o seguinte: os Estados Unidos e a Rússia, eles eram inimigos naquele momento, na Guerra Fria, naquela corrida armamentista nuclear. Estavam ambos os países criando mais e mais armas nucleares, um tema muito comum para nós hoje em dia. E o governo russo enviou para Cuba, ali próximo da Flórida, eles enviaram submarinos com bombas nucleares, porque Cuba era aliado da Rússia. Então agora os Estados Unidos tinham perto de si um arsenal de bombas nucleares naqueles submarinos. E aquilo era de preocupar bastante os americanos, porque a costa de Cuba fica a apenas 150 quilômetros da costa americana. Então era exatamente muito, muito perto. E na noite de 27 de outubro de 1962, o comandante Vassili Arkhipov, ele era o segundo em comando naquele submarino russo, ele teve que tomar uma decisão muito rápida naquele momento, uma decisão que ele teve que tomar antes que aquela noite terminasse. E a decisão era a seguinte: os estadunidenses tiveram que lançar alguns ataques no mar, que são conhecidos de forma técnica por cargas de profundidade, que são os ataques que eles fazem seja para afastar os submarinos, seja para, de fato, abater, ou para fazer com que eles subam à superfície. E aquelas cargas de profundidade foram lançadas pelos militares americanos. E o que nós sabemos da história é que esse homem, Vassili Arkhipov, depois ele contou que naquele momento eles estavam sem contato com Moscou. Alguma coisa aconteceu que fez com que a comunicação deles com o governo russo fosse cortada. Também sabemos que num submarino que está há tanto tempo debaixo de água, os níveis de dióxido de carbono já são elevados, o que pode fazer com que a nossa mente já não trabalhe tão bem. E aquele homem teve que tomar uma decisão porque haviam 3 oficiais de uma patente alta dentro daquele submarino. Era ele mais 2. E o combinado deles era, caso tenhamos que lançar algum torpedo nuclear,
os três têm que estar de acordo. Os três estando de acordo, nós fazemos o ataque. E quando aquelas cargas de profundidade começaram a cercar o submarino deles, sem contato com Moscou, eles não sabiam se aquilo de fato era um ataque ou não. Posteriormente, os americanos disseram que não, que aquilo era só para fazer com que eles se afastassem e subissem à superfície. Mas naquele momento, 2 dos oficiais decidiram que era a hora de atacar os Estados Unidos. Aquele homem teve que tomar uma decisão rápida. Antes que a noite terminasse, ele tinha que decidir, como terceiro voto, se ele devia ou não autorizar o ataque aos Estados Unidos. O que nós sabemos, o resto da história, é que esse ataque não aconteceu. Aquele homem tomou a decisão de que aquilo não era um ataque aos submarinos, e isso fez com que aquilo que poderia ter sido uma guerra nuclear, aquilo foi simplesmente o evento mais próximo que nós chegamos de uma guerra nuclear, mas não chegou a haver ataque. Então, assim como Vassili Arkhipov deveria tomar essa decisão antes que aquela noite terminasse, a nossa personagem do texto de hoje, em João 3, ele foi chamado a tomar uma decisão que mudaria toda a sua vida antes que a noite terminasse. Ao contrário desse comandante, que tomaria uma decisão para a morte de muitos, a nossa personagem foi chamada para tomar uma decisão para a vida. Então, João capítulo 3 inicia com as seguintes palavras: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. A primeira coisa que nós veremos nesse texto é que o novo nascimento, ele é necessário. O novo nascimento, ele é necessário. Essa narrativa, ela se passa no século I. Nesse período, Israel era uma nação controlada pelo Império Romano. Então, como é que funcionava o Império Romano naquela altura? Quando eles dominavam, eles colocavam líderes políticos que prestassem contas ao imperador e mantinham todo o funcionamento do resto da nação de uma maneira mais ou menos parecida com o que eles já tinham antes. Isso era uma forma de não causar revoltas no povo que havia sido dominado. E era exatamente isso que acontecia em Israel. Em Israel, o imperador romano, ele usava uma estratégia que era chamada reis clientes ou reis locais. É por isso que nós vemos nas escrituras homens como Herodes ou Pilatos. Eles não eram o imperador de Roma, mas eles serviam como um rei local, uma autoridade local, que obedecia tudo aquilo que o imperador ordenasse. Então, a política era controlada por Roma. A política, a ordem pública, os impostos, os escravos. Isso era tudo debaixo do controle de Roma. Entretanto, as questões religiosas, Israel tinha a permissão de continuar com elas, desde que elas não interferissem nas práticas, essas práticas religiosas não interferissem no governo romano naquela nação. Então, o que nós vemos é que eles continuaram com os rituais. Nós vemos isso na passagem bíblica no Novo Testamento. Israel continuou com os rituais, com o templo, com os sacerdotes, com as sinagogas, com as festas, com as tradições. Eles podiam continuar com aquilo. E nesse contexto, a Bíblia nos apresenta vários grupos religiosos. Com certeza, todos os irmãos aqui já ouviram bastante sobre vários grupos religiosos, como, por exemplo, os zelotes, os saduceus, os escribas. Todos esses eram grupos que haviam em Israel, em que cada um tinha as suas características, as suas responsabilidades e continuavam com o costume religioso que aquela nação tinha. E talvez o grupo que seja mais conhecido por todos nós, até porque esse termo virou um termo negativo para nós cristãos, são os fariseus. Todos aqui com certeza já ouviram falar dos fariseus, e se tornou um termo pejorativo, um termo negativo, porque fariseu representa para nós
aquele povo que era falso moralista, que eram hipócritas. Então, até de forma como uma brincadeira, às vezes a gente fala um com o outro, sai daí, fariseu, não é? Porque isso representa uma coisa negativa para nós cristãos. Entretanto, o grupo dos fariseus ele não foi criado com o motivo de ser algo ruim. Os fariseus, a palavra em hebraico fariseu, significa separado. Alguém que era separado para a santidade na obra de Deus. Então, o termo original, a palavra hebraica para fariseu, é separado. E eles costumavam dizer que eles de fato eram separados, porque eles eram extremamente devotos à Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou seja, a lei mosaica. Eles pregavam a santidade e viviam numa obediência, mesmo ao pé da letra, uma obediência legalista a tudo que havia na lei de Moisés e nas tradições que foram criadas pelo próprio povo de Israel. Mas como nós já falamos, Jesus Cristo mesmo, em Mateus 23, verso 27 a 32, tem um episódio em que ele chama aqueles homens de sepulcros caiados, que basicamente é um túmulo que é bonito por fora, mas que por dentro está cheio de podridão. Então esses eram os fariseus. E o texto começa nos falando, havia entre os fariseus. Então nós sabemos que o nosso personagem, a nossa personagem do texto, era um fariseu. Assim como o texto ainda continua dizendo, o seu nome era chamado Nicodemos, o nome dele era Nicodemos, e diz que ele era um dos principais dos judeus. Isso significa que Nicodemos, ele provavelmente, como nós vamos ver também no decorrer do texto, mas que era comum para os fariseus, eles eram doutores da lei, eles eram professores nas sinagogas, eles eram autoridades na lei escrita e nas tradições orais. Quando alguém tinha dúvida, buscava um fariseu para saber, no procedimento da sua vida, o que eu devo fazer? Buscava um fariseu porque eles supostamente é quem eram os estudiosos e sabiam da lei. Inclusive os fariseus, eles costumavam andar pela cidade com filactérios, que eram tiras de couro amarradas neles, e essas tiras de couro continham versículos da Torá, porque assim eles pareciam mais piedosos e eles podiam repreender quem eles quisessem. Então, essa era a figura do fariseu. E provavelmente Nicodemos tinha toda essa autoridade. Ele era de fato alguém importante no meio do povo comum de Israel. Não havia dúvidas de que ele era alguém considerado importante em Israel. O texto, como eu disse, ainda chama ele de principal dos judeus. Algumas traduções colocam como príncipe dos judeus, dando a ideia de que, de fato, ele era alguém de muita proeminência naquele povo. Mas o que é interessante, se continuarmos a ler, é que o texto, no verso 2, diz: Este, de noite, foi ter com Jesus. Não sabemos o que tinha no coração de Nicodemos. Se era curiosidade, se era medo, mas sabemos que ele foi de noite. O texto deixa isso claro, inclusive outra referência a Nicodemos na Bíblia volta a relembrar que ele foi à noite ter com Jesus. Então, nenhuma palavra que é escrita nas Escrituras, ela é posta lá por acaso. Não sabemos exatamente por que ele buscou a Cristo de noite, mas o contexto dos fariseus e de Jesus pode nos fazer entender ou inferir o motivo dele ter ido buscar a Cristo de noite. Se voltarmos um pouco para o capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos ver que eu gostaria que nós voltássemos a exatamente aquela noite em que Cristo e Nicodemos se encontraram. Porque é comum nós lermos a Bíblia e já sabemos o final. Então, muitas vezes a gente lê e já pensa, Jesus é aquele que morreu, que ressuscitou,
ou que deixou esse legado que já dura mais de 2000 anos, o cristianismo, a igreja. Muitas vezes nós já lemos uma passagem com esses pressupostos, mas eu gostaria que nós voltássemos àquela noite. Quem era Jesus naquela ocasião? Quem era Jesus naquela ocasião? Os estudiosos dizem que o Evangelho de João, ele conta, o começo do Evangelho de João conta coisas que aconteceram antes até dos outros evangelhos. Então, nós temos uma noção que, de fato, tudo o que tinha acontecido no ministério de Cristo até aquele momento era capítulo 1 e capítulo 2 do Evangelho de João. E nós temos duas aparições públicas de Jesus. Temos vários encontros de Jesus com pessoas de maneira individual, mas aparições públicas são duas. A primeira delas está no capítulo 1, do verso 15 ao verso 31, quando João Batista pregava e batizava a respeito de Jesus. O texto diz que João Batista falava coisas como, no verso 28, não no verso 28, no verso 17, João Batista falava coisas como, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então imagina, para um fariseu, saber que existe alguém pregando na beira do Jordão, falando que a lei veio por intermédio de Moisés, mas agora a graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Imaginem que coisa, deve ter sido muito estranho para um fariseu ouvir aquilo, porque afinal de contas, ele era um doutor da lei, alguém que dizia seguir a lei ao pé da letra. O texto ainda fala que João dizia que ele era o Cordeiro de Deus. Verso 29 diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então imagine, para um fariseu, olhar a situação em que alguém está pregando e Jesus se aproxima e a pessoa diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso parecia para o fariseu uma blasfêmia gigantesca, porque afinal de contas, muitas vezes nós vemos eles falando que só Deus pode perdoar pecados. Como assim agora um homem vai tirar o pecado do mundo? A segunda oportunidade em que Jesus aparece de maneira pública já se encontra no capítulo 2, do verso 13 ao verso 25, em que Jesus purifica o templo pela primeira vez. E o texto diz que estava próximo à Páscoa, quando Jesus se aproximou e vendo que dentro do templo haviam bois, ovelhas, pombas, cambistas sentados, ou seja, eles estavam ali mesmo negociando. Jesus faz um azorrague de cordas e simplesmente expulsa aqueles homens do templo. É uma imagem que ao mesmo tempo é fantástica, mas ao mesmo tempo é amedrontadora. Porque, imaginem, o lugar de expressão máxima da religiosidade de um povo, eles já estavam habituados a ver aquele comércio acontecer e, de repente, um homem faz um chicote, tira aquele chicote e expulsa quem está lá, dizendo que eles não devem fazer a casa de Deus casa de comércio. Então vejam só que imagem assustadora para aquele povo. E principalmente para os fariseus. Porque os fariseus, eles tinham essa primazia. E agora alguém poderia estar ameaçando essa primazia que eles tinham. Inclusive, nós não vemos, em momento nenhum dos evangelhos, nenhum fariseu a repreender o templo. O que demonstra que era uma prática comum para eles. Era algo que eles já estavam habituados. Porque, e muitas vezes nós vemos os fariseus querendo repreender a Cristo por diversas coisas, mas nunca repreendendo o que acontecia no templo. Certamente, os fariseus já estavam considerando Jesus um problema.
Portanto, parecia muito incomum que Nicodemos, um fariseu e principal entre os judeus, ele tivesse decidido encontrar-se com Jesus depois desses acontecimentos. Talvez isso seja o motivo pelo qual o texto diz de noite. Talvez o fariseu Nicodemos ele não queria ser visto com Jesus. Talvez por medo, talvez por vergonha. Mas o texto continua dizendo que ele não deixou que isso fosse um empecilho. Porque naquela noite era uma noite espiritual na vida de Nicodemos. E ele buscou se encontrar com Jesus. Sabendo o contexto de Nicodemos e também de Jesus, porque nós sabemos agora quem era Jesus naquela ocasião, o que as pessoas pensavam sobre ele, o texto passa então a nos apresentar um encontro que essas duas pessoas tiveram. E o texto diz que o sentimento de Nicodemos começa a nos apresentar um pouco mais sobre Nicodemos, e nós conseguimos perceber que Nicodemos tinha um espírito talvez de curiosidade, porque o texto diz, mas ao mesmo tempo de reconhecimento de quem Cristo era. Porque o texto diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então agora um fariseu parece descer da sua posição de autoridade que ele tinha naquela nação, e ele chama um homem que parecia não estar de acordo com toda a filosofia religiosa daquele povo, ele chama aquele homem de Rabi. Rabi significa mestre. Então ele reconhece a autoridade de Cristo. Mas ele também reconhece que o que Cristo fazia vinha da parte de Deus, eram sinais muito fortes, e ele reconhece que não é possível fazer aquilo se Deus não estiver com ele. Então vemos que Nicodemos parecia estar com o coração inclinado, não para julgar, mas para entender quem Cristo era. E Jesus, a resposta de Jesus é o que direciona todo o resto do encontro. Verso 3, na verdade, Jesus Cristo diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui parece que a resposta de Jesus é desconexa. Porque Nicodemos falou apontando para uma direção a conversa, e Jesus agora aponta para outra. Parece que não tem muito a ver. Desavisados podem pensar que Jesus Cristo até não fez caso de Nicodemos. Mas o que nós sabemos é que Jesus Cristo ele conhecia o coração de Nicodemos. Jesus Cristo ele sabia o que havia no coração. E ele sabia que o novo nascimento era necessário na vida de Nicodemos. O texto diz que ele fala imediatamente sobre um novo nascimento. E ele diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. A continuação dessa história, verso 4 a verso 6, diz assim: perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vemos agora que Nicodemos, sem pestanejar, sem questionar Jesus por que ele entrou naquele assunto, por que Jesus parece ter mudado o direcionamento do assunto, Nicodemos não questiona. Nicodemos simplesmente continua o assunto, porque era aquilo que o coração dele desejava. Era aquilo que o coração dele necessitava, um novo nascimento. E Nicodemos então pergunta como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe sendo já velho? É nesse momento que nós vemos que a atenção dele estava voltada apenas
para as questões cotidianas, apenas para o que é secular, para o plano carnal, para o plano físico. Porque Cristo direciona para uma questão espiritual. Jesus fala no verso 5, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando do nascimento espiritual. A água aqui tem a ver com a lavagem. Nós precisamos ser lavados para termos acesso ao reino de Deus. O Espírito precisa agir em nossas vidas para que nós possamos entrar no reino de Deus. Mas Nicodemos estava preocupado com o físico. Nicodemos fala: como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Isso é impossível. Nicodemos estava preocupado com aquela situação. O nascimento era espiritual. Jesus, em poucos minutos, estava começando a quebrar tudo que aquele homem creu desde o início da sua vida. Aquele homem que era tão estudado estava tendo todas as suas verdades quebradas naquele momento. O texto diz que o novo e verdadeiro nascimento não é por meio da vontade da carne. Não há nada que possamos fazer por esse novo nascimento. Não depende de nós. O próprio autor do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 13, já havia dito as seguintes palavras: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento, ele é um nascimento que é dado por Deus. Não existe nada que o homem possa fazer por isso. E antes que Nicodemos pudesse digerir aquela informação, aquilo parecia novo para Nicodemos, Jesus fala uma das frases mais desafiadoras desse texto. Verso 7 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olhando para um fariseu, um dos principais entre os judeus, Jesus diz que ele não deveria ficar admirado se Jesus dissesse que ele, até ele, um doutor da lei, precisava nascer de novo. E Jesus completa dizendo que o Espírito que traz a restauração e a nova vida, ele é como o vento. Verso 8 diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento, ele sopra da forma como quer. Até hoje, o ser humano não é capaz de controlar o agir do vento no mundo. A gente consegue uma ventoinha, né? Para um agir do vento específico. Mas um navegador não consegue controlar o vento do mar. O homem não consegue controlar o vento aquelas ventoinhas gigantes para produzir energia. O homem não consegue controlar o vento, depende do vento. Da mesma forma, é o Espírito e o agir do Espírito de Deus. Muitas vezes nós queremos limitar o agir do Espírito de Deus quando nós pensamos, tal pessoa é tão pecadora que para ela já não tem mais hipótese. Ou então quando nós vemos alguém que já está há tanto tempo na igreja e se converteu. Nós pensamos, não, essa pessoa já era convertida, com certeza. Ela já está aqui há 20 anos, com certeza ela já era alguém convertido ao Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos limitando, querendo limitar, na verdade, o agir do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus age como quer, na altura que quer e no coração de quem Ele quer. Até mesmo num dos homens que estavam no mais alto círculo de influência religiosa de Israel. Então nós entramos agora na segunda parte desse texto. A primeira foi que o novo nascimento, ele é necessário. Mas agora nós vamos ver que o novo nascimento, ele é explicado. Jesus Cristo faz questão de explicar. Vamos ler do verso 9 ao verso 12, que diz assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus:
Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crerei se vos falar das celestiais? Aquilo tudo parecia muito novo para Nicodemos. Dizer a um líder religioso de Israel que ele precisava de uma nova vida, de uma restauração, era seriamente desrespeitoso. E poderia causar muitos problemas para quem falasse. Mas Jesus fala aquilo para Nicodemos. E nós vimos que Nicodemos, quando buscou a Cristo, parecia estar muito interessado, de fato, de aprender e descobrir quem era Cristo. E o texto mostra claramente o quanto ele estava desesperado para saber aquilo. Porque o texto diz no verso 9 que quando ele ouve aquelas palavras, ele diz: como pode suceder isso? Ele não nem espera para ver se Cristo vai falar mais alguma coisa. Ele já... Como pode isso acontecer? O texto continua dizendo, então, que Jesus Cristo faz uma repreensão àquele homem, que enfatiza o fracasso espiritual, não só de Nicodemos, mas de toda a nação de Israel, de todo o sistema religioso de Israel. Aquele era um sistema fracassado. Porque Jesus diz: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Como é que pode um mestre em Israel, alguém que está na posição de professor, que ensina nas sinagogas, não entende? E o texto ainda diz, verso 11, não aceitais o nosso testemunho, final do verso 11. E no verso 12 ainda diz, não me credes. Então, claramente, o que Cristo está dizendo para aquele homem é, o seu problema não é intelectual. Você tem conhecimento. O seu problema é falta de fé. Não me credes, não aceitais. E quando Cristo usa o plural aqui, demonstra que ele não está falando só para Nicodemos, ele está falando para todo Israel. Nicodemos ali era uma representação do povo judeu. E é interessante pensar sobre isso, porque de fato não era uma falta de fé. Não era de fato era uma falta de fé. Não era uma deficiência intelectual. Porque nós vemos que o tema do novo nascimento não era um tema estranho aos líderes de Israel e ao povo como um todo. Porque os profetas já falaram sobre isso. Isaías, no capítulo 4, do verso 2 ao 4, diz que um dia o renovo do Senhor, aqui é uma referência a Jesus Cristo, ao Messias, seria de beleza e glória. E o texto continua falando várias coisas que aconteceriam quando o renovo do Senhor chegasse. E o texto diz, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então, por meio dos profetas, por meio do profeta Isaías, o povo já sabia que um dia o restaurador, o renovo do Senhor, viria e lavaria a imundícia, limparia Jerusalém, e isso por meio do espírito da justiça e o espírito purificador. Nada de novo. Nicodemos já conhecia aquilo, com certeza já tinha lido. Então tem um texto que é até mais conhecido. Ezequiel, capítulo 36, 26 e 27 diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Esse texto é tão conhecido e tão importante para os judeus que provavelmente Nicodemos já devia ter ensinado ele numa sinagoga. Essa ideia de tirar o coração de pedra, que é uma referência à dureza que o homem tem, para colocar um coração de carne, agora, um coração que é sensível a Deus, ou seja, uma transformação, um renovo, uma restauração, era uma ideia comum. E o texto continua dizendo no verso 27 de Ezequiel 36, porei dentro de vós o meu espírito.
Então, mais uma vez, uma referência ao Espírito. Essa transformação, ela ocorre por meio do Espírito. É óbvio que o tema do novo nascimento, ou seja, de uma mudança total de natureza, era algo comum. E que isso deveria acontecer por meio do Espírito, também era algo comum. Aquele homem com certeza sabia. E é a mesma coisa que Cristo ensina para ele no verso 5. Por isso que a indagação feita por Jesus ecoa pelos séculos até nós hoje. Como um mestre de Israel não compreendia aquilo? E não só, como é que o povo de Israel, o povo separado de Deus, que havia recebido as promessas diretamente do Senhor, não entendia aquilo. Não entendia sobre o Messias, sobre Jesus Cristo. Para arrematar, o próprio Jesus usa agora um exemplo do Velho Testamento. Verso 13 a 15 diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus Cristo agora faz uma referência a uma imagem do Velho Testamento, uma imagem que agora não tem dúvidas que eles pudessem dizer que não conheciam, porque agora fala do próprio Moisés, que para eles era muito importante. E o texto diz em Números, capítulo 21, especialmente no verso 9, vai dizer que o povo estava insatisfeito com Deus no deserto, estava impaciente, e Deus manda como forma de repreensão, como forma de disciplina, serpentes que mordem aquelas pessoas. E quando o povo corre para Moisés, pedindo perdão, arrependidos, Moisés ora e Deus dá então uma solução. E a solução é que Deus diz para Moisés levantar uma haste com uma serpente abrasadora, colocar aquilo no alto, e todo aquele que tivesse sido mordido por uma cobra, por uma serpente, que olhasse para aquela serpente abrasadora que estava naquela haste, seria sarado. Jesus Cristo, então, faz uma referência direta a ele mesmo. O texto é marcante. E uma das maiores afirmações já feitas na história foi pronunciada ali, numa conversa que acontecia entre um homem comum e o homem Deus, numa noite igual a tantas outras. Jesus Cristo disse: importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Não faltava conhecimento a Israel. Não faltava intelecto a Nicodemos. O que faltava era fé. Assim como foi necessário olhar para a serpente abrasadora no deserto para ser sarado, para sermos sarados da nossa morte espiritual, precisamos olhar com fé para o Filho de Deus que foi levantado no madeiro. Somente pela fé na morte e ressurreição do homem-Deus, o homem comum pode ter vida eterna. Talvez o versículo mais conhecido de todas as Escrituras Sagradas é o que explica a Nicodemos o que faltava para ele. Verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17 ainda diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus foi tão grande, é tão grande, que enviou seu único Filho para salvar o mundo dos seus pecados. Muitas vezes o mundo que nós vivemos olham para Deus e para Jesus como juízes ávidos a condenar. O mundo prefere olhar para Cristo como alguém que vai condená-lo do que como alguém que vai salvá-lo. Mas o texto nos diz
verso 17, que o Filho do Homem, ele não foi enviado para julgar o mundo. Ele foi enviado para salvar o mundo. Vejamos algumas representações que a Bíblia nos mostra sobre a humanidade. Isaías 53, verso 6, muitos conhecem, diz que a humanidade é como ovelhas perdidas e desgarradas. Essa era a nossa situação. Efésios capítulo 2, verso 1, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos 5, 10 diz que nós éramos inimigos de Deus. E verso 18 de João 3, o próprio Cristo diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo nos apresenta como condenados. Sem a intervenção divina, o homem não teria hipótese de salvação. Isso é o que a Bíblia nos apresenta. Todas as religiões, elas dizem que o homem, caso se esforce, ele pode obter graça diante dos seus deuses. Mas para isso ele tem que se esforçar, viver dignamente, praticar todas as regras que cada religião tenha o seu estatuto. Conseguimos encontrar isso entre os católicos, entre os muçulmanos, os hindus, os espíritas. Todas as religiões têm isso. Mas o cristianismo verdadeiro, puro e simples, que é o que a Bíblia apresenta, diz que nada do que nós façamos é capaz de aplacar a ira de Deus. Sem a intervenção divina, a nossa posição é de condenado. Deus, ele enviou o seu Filho, como diz no verso 16, porque ele nos amou. E ele enviou o seu Filho para que, levantado numa cruz, todo aquele que olhar com fé possa ser sarado dos seus pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus, se apresentou a Nicodemos como a luz, como o Filho de Deus. E era necessário para que um doutor da lei, um mestre em Israel, também tivesse a regeneração. A palavra todo aqui, no verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. A palavra todo aqui representa todos os tipos de pessoas. Mostra que Cristo não faz acepção por quem está disponível a salvação. Deus, ele enviou o seu Filho para que todas as classes tivessem acesso à salvação, tivessem acesso a esse novo nascimento. Não importa qual é a sua classe social, o seu nível intelectual, o quão religioso você é ou deixa de ser. A salvação está disponível para todos. Porém, o texto diz que aquele que não crê já está julgado. Então, nós entramos agora no terceiro e último ponto desse texto, que está do verso 19 ao verso 21, em que Jesus explica qual é esse julgamento. Porque se aquele que não crê já está julgado, que julgamento é esse? Jesus Cristo explica nesses 3 versículos, que dizem assim, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Para concluir, Jesus explica que julgamento é esse. A luz que veio ao mundo é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Mas as nossas obras más, como nós já vimos, como a Bíblia apresenta a humanidade, elas nos afastam de Deus, elas nos impedem de nos aproximarmos de Deus. E isso é normal da nossa natureza pecaminosa. Vejam só, quando há algo de feio em nós,
nossas atitudes são de esconder. Isso é o comum da humanidade. Nós queremos esconder aquilo e não mostrar. Por exemplo, um jornalista que acorda numa manhã com uma espinha na sua testa. O que ele vai fazer? Ele vai tentar, antes do programa começar, passar um pó, passar um creme, alguma coisa que desfaça aquilo. Vai combinar com os operadores do estúdio de que a iluminação não fique direta, de que eles usem jogo de câmera para evitar que aquilo fique em evidência. Naquele contexto, o jornalista ele prefere as trevas do que a luz. E é exatamente isso que é a nossa atitude para com Deus antes de Cristo nos salvar. Nós temos a preferência por fugir da luz, porque quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o nosso pecado vai ser evidenciado. Quanto mais perto da luz nós estivermos, mais aquilo que há de mal no meu coração vai ser exposto. E é por isso que nós fugimos de Deus. Mas a fé na vida e obra redentora do Filho de Deus muda essa realidade. Aquele que crê no Filho de Deus já não está mais debaixo desse julgamento, dessa condenação que todo homem está fadado. Aquele que crê no Filho de Deus, que nasceu de novo, que foi regenerado, que passou por esse novo nascimento, que agora faz parte da família de Deus, é isso que a Bíblia nos fala, ele agora tem uma vida nova. E isso traz mudança na sua vida cotidiana, porque agora não há mais o temor de se aproximar de Deus. As Escrituras, elas nos deixam várias promessas para aqueles que passam pelo novo nascimento. 1 João, capítulo 5, verso 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então nós vemos a promessa de que a partir do novo nascimento, agora Deus diz que o maligno não tem mais chance nenhuma de nos tocar. O Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos diz para termos paz e bom ânimo para vencer o mundo. Romanos 6,14 ainda diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre aquele que já passou pelo novo nascimento. A resposta automática para alguém que passou pelo novo nascimento é uma mudança radical. O resumo, se nós pudéssemos resumir os ensinamentos que Cristo deu a Nicodemos naquela noite, poderíamos expressar da seguinte forma: o novo nascimento é evidenciado por meio da fé na vida e obra de Jesus, para uma entrada no reino de Deus e transformação na nossa vida cotidiana. O texto de João 3 termina sem nos mostrar qual foi a atitude de Nicodemos naquela noite. Antes que aquela noite terminasse. Não mostra de maneira clara o que foi que Nicodemos fez. Mas em textos paralelos, nas últimas vezes em que Nicodemos aparece nas Escrituras, nós podemos ver que houve transformação na sua vida cotidiana. O Evangelho de João, capítulo 7, versos 50 e 51, diz que Nicodemos, ele ajudou no sepultamento de Jesus Cristo. Desculpa. João capítulo 7, versos 50 e 51, mostra que Nicodemos, ele defendeu a Cristo no Sinédrio. Os maiores de Israel estavam juntos, os principais, dos quais Nicodemos fazia parte. E naquele momento, Nicodemos, quando eles estavam a acusar a Jesus, Nicodemos
defendeu a Jesus no meio deles. E agora, verso 19, capítulo 19, agora sim, após a crucificação de Cristo, capítulo 19, verso 38 a 40, mostra que Nicodemos ajudou no sepultamento de Jesus, ajudou a José de Arimateia a fazer o sepultamento de Cristo. E o texto diz, verso 39, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nós vemos que, mais uma vez, o texto refere à noite em que eles se encontraram, e o texto diz que ele levou 100 libras de um composto de mirra e aloés. 100 libras, hoje em dia, seria o equivalente a 30 a 35, entre 30 a 35 quilos desse composto, o que só era usado no sepultamento de um rei. Aquilo não era para pessoas comuns. E Nicodemos, ele faz questão de que Jesus Cristo fosse sepultado como um rei. Claramente, o homem que antes era um fariseu, líder em Israel, mestre nas sinagogas, já não vivia mais como um deles. Agora nós vemos uma transformação na vida cotidiana de Nicodemos. O que nós podemos aprender nesse texto é que, assim como Nicodemos, um doutor da lei, um homem intelectual, precisava de Jesus, a Bíblia deixa claro que todos precisamos. Romanos capítulo 3 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe ninguém que não precise do novo nascimento. Seja porque está muito distante de Deus, seja porque se considera moralmente bom. A Bíblia nos deixa claro que todo aquele que não crê já está julgado, mas aquele que crê será salvo. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo de Deus age como quer, onde quer, e da forma como quer. Então, se tu estás aqui hoje, nessa manhã, e ainda não conheces a Jesus Cristo, ainda não passaste pelo novo nascimento, abra o teu coração e deixa que Deus faça a sua obra em sua vida. Deixe que Deus, por meio do Espírito Santo, transforme a tua vida não pelos teus méritos, pelas tuas forças, mas unicamente pelo agir do Espírito. Assim como Nicodemos, na noite escura da tua vida espiritual, busque a Jesus Cristo, que é o Filho do Deus Altíssimo. Por outro lado, se o Senhor já agiu na tua vida, tirando as amarras do pecado, tirando a sujeira dos teus olhos, para que tu vejas a Jesus Cristo, se isso já aconteceu contigo, lembre-se que o novo nascimento, ele resulta em transformação da vida cotidiana. Deus, ele não nos chamou para continuar em pecado, em distância da luz, em obras más. Mas Deus, ele nos chama para gradativamente nos parecermos mais com o seu Filho Jesus Cristo dia após dia. Deus te chamou para uma mudança de vida. Assim como Nicodemos, que defendeu a Cristo no meio dos fariseus e honrou a Cristo como um rei, busque uma mudança radical no seu procedimento e nas suas ações. Se tu tens dúvida de como isso pode acontecer, Tiago, capítulo 1, verso 27, diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que no nosso dia a dia, na nossa vida comum, nós possamos mostrar a religião pura e sem mácula. Não uma religiosidade como dos fariseus, mas uma vida que é entregue a Jesus Cristo, que vive para servir os outros. E aqui o texto diz de Tiago, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, para enfatizar de que nós não devemos ajudar, devemos cuidar uns dos outros, esperando nada em troca.
E o texto também diz que nós nos guardemos incontaminados do mundo. Tudo aquilo que parece com o mundo, tudo aquilo que é prática mundana, que nós possamos nos afastar disso. O comandante Vassili Arkhipov teve que tomar uma decisão antes que a noite terminasse. Nicodemos foi chamado para tomar uma decisão antes que a noite terminasse. E hoje, com um novo ano que se aproxima, nós somos chamados para tomar uma decisão antes que esse ano termine. Mas eu diria mais, antes que a noite de hoje termine. Ou melhor, antes que esse culto de hoje termine. Que nós possamos tomar essa decisão em nossos corações e agir conforme a palavra de Deus nos pede. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti humilhados pela Tua palavra. O Senhor usa, ó Pai, o Teu Espírito para falar aos nossos corações. E eu te peço, ó Pai, que a começar em mim, que o Espírito tenha falado ao coração de cada um nessa noite, nessa manhã. Obrigado, ó Pai, pelo exemplo que o Senhor nos deixa na Tua palavra. Obrigado por Nicodemos, pela transformação de vida que nós pudemos ver que aconteceu em sua vida. Te peço, ó Pai, que o Senhor transforme a vida de cada um de nós. Se há alguém aqui hoje que ainda não passou pelo novo nascimento, que o Senhor toque esse coração. E para todos aqueles, ó Pai, que já obtiveram graça e favor do Senhor, que o Senhor também toque, ó Pai, em nossos corações, para nos fazer termos uma transformação da nossa vida cotidiana e que possamos, assim, transformados, brilhar para o Senhor e impactar, ó Pai, esse mundo que é tão perdido. Em nome de Jesus Cristo, que eu te oro. Amém.